Pelas melhores estimativas que temos, haviam cerca de 8 milhões de índios no Brasil em 1500, quando os portugueses chegaram. Alguns séculos depois, essa população estava reduzida a alguns poucos milhares. Por essa visão, a chegada dos portugueses estaria entre os principais genocídios jamais realizados na história da humanidade. 96% dos índios foram mortos nesse período. Será que os portugueses foram tão cruéis assim? Sim, foi uma história triste, mas existem dois detalhes importantes nessa história. Primeiro é que a grande maioria das mortes foi devido a doenças, não a violência direta cometida por portugueses. Embora tais doenças tenham favorecido os portugueses, eles não podem ser culpados por ela. Eles sequer sabiam que tinham germes capazes de matar os índios, porque a teoria dos germes sequer havia sido ainda proposta. O segundo ponto é que muitos dos índios que sumiram ao longo das gerações foram, na verdade, mestiços, que preferiam ser identificados como europeus do que como índios. Sim, isso foi um fato inegável. Você ouviu a história dos bandeirantes que saíram de São Paulo e foram buscar riquezas no interior do Brasil? Você sabia que eles eram muito mais índios do que portugueses, né? A maioria era mestiço a ponto de não entender uma única palavra de português. No entanto, a história os registra como portugueses. O fato é que ser europeu era mais legal do que ser índio. E se você fosse descendente de índio e português, provavelmente ia preferir se dizer português e não índio. E dessa forma, com poucas exceções, os índios sumiram do Brasil. Dessa história aprendemos duas coisas. Primeiro, que ninguém nega que houve atrocidade contra os índios no Brasil, mas foram bem menos cruéis que os números frios fazem crer. Segundo, que você, brasileiro, provavelmente tem mais sangue tupi-guarani do que imagina. Quase todos nós brasileiros temos alguma ascendência indígena. Ah, mas eu sou descendente de italianos e alemães, olha minha pele branquinha. Ah, mas eu sou descendente de iorubais ou congoleses. Ah, mas eu sou descendente de portugueses e espanhóis. Ok, pode ser. Mas se tem algum bisavô seu que não tem uma árvore genealógica bem estabelecida, bem-vindo à tribo, amigo. Estamos juntos nessa. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Quais terras são dos índios? A ética argumentativa define especificamente que o primeiro a usar de um bem é o seu proprietário. Não há dúvidas de que, nessa visão, em 1500, os proprietários de terra no Brasil eram índios. Exatamente qual índio possuía qual terra é uma incógnita. Primeiro porque, embora possuam uma língua rica e variada, não havia escrita nas tribos aqui. Não por falta de capacidade, mas provavelmente apenas devido à cultura. Os incas e astecas criaram línguas extremamente ricas e escritas em pedra. Porém, fora da América Central e Andina, a maior parte dos índios americanos não tinham sistemas de escrita. Os primeiros índios da América do Norte a criar uma escrita foram os Cherokee, no início do século XIX, que, porém, inventaram seu sistema de escrita por imitação dos europeus. Um índio famoso, Sequoyah, ao perceber que os soldados americanos usavam papéis falantes, ou seja, cartas, entendeu a lógica da coisa e criou um sistema de escrita silábico usando inclusive símbolos inspirados nas letras do alfabeto latino. Aqui no Brasil, o tupi já foi estudado desde o século XVI pelos jesuítas, que cuidaram de estabelecer uma forma escrita da língua. Porém, diferente do Cherokee, a forma escrita da língua foi criada pelos portugueses, não pelos índios. Dessa forma, só era usado pelo lado dos europeus, e não foi usado em nenhum momento pelos índios para registrar propriedades, nem sequer para registrar eventos históricos deles. Dessa forma, muito do que aconteceu entre índios aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses é uma incógnita. Além disso, algumas tribos indígenas eram caçadores-coletores. Isso significa que não conheciam o conceito de propriedade? Longe disso, o conceito de propriedade é inato humano. Eles apenas não viam a terra como um bem escasso. De fato, havia uma enorme quantidade de terra por aí. Se não há escassez, por que delimitar? Mas bens pessoais eram propriedade de seus respectivos donos. Outras tribos, porém, eram sedentárias, principalmente no sul do país.
possuíam aldeias fixas, agricultura e, lógico, propriedade privada, embora muitas vezes compartilhada pela tribo. A maior parte das tribos do norte e nordeste eram seminômades, montavam aldeia num local, ficavam ali por alguns anos cultivando a terra, depois se mudavam. Isso se deve provavelmente ao solo fraco que levava a produtividade a cair depois de alguns anos de cultivo. De qualquer forma, embora seja difícil saber exatamente de qual tribo ou qual índio era tal terra, se ela tinha um dono, ele era índio. Lembre-se, nem toda terra tinha um dono, e a apropriação originária não é a única forma ética de aquisição de propriedade. Se você adquire a terra do proprietário anterior por negociação livre, isso também é ético. Se um português conversou com um indígena e fizeram algum tipo de troca, tal troca é um negócio válido e a terra assim adquirida é perfeitamente legítima. E existem registros de ambas as coisas feitas por portugueses, tanto a apropriação primária de terras que os índios não estavam ocupando, mas também negócio de compra de terras. De fato, também existem registros de portugueses invadindo e matando índios e tomando terras na marra. Mas a maior parte das vezes isso era feito em parceria com outros índios. Os portugueses se aliaram aos Terminimós para lutar contra os franceses, que eram aliados dos Tupinambás. A aliança Terminimós-portugueses foi vitoriosa e, na divisão dos espólios de guerra, os portugueses ficaram com a banda de cá da Baía de Guanabara, a chamada Rio de Janeiro, e deram a banda de lá, Niterói, a cidade onde eu nasci, para o cacique dos Terminimós. Se você sabe o nome desse cacique, coloca num comentário abaixo. O primeiro que colocar a resposta correta ganha uma caneca Ideias Idiotas. Todo mundo conhece essa história. Os tempos eram violentos então, e não havia apenas violência de europeus contra índios, mas também havia violência de europeus contra europeus, de índios contra índios, e de índios contra europeus. Lógico, terra tomada com violência é aquisição ilegítima de qualquer forma. Então, se você tem provas de que descende de Tupinambá, proprietário legítimo de terras no Rio de Janeiro, poderia, em tese, reclamar suas terras na justiça. Lembre-se, não basta apontar que é descendente de Tupinambás. É preciso prova clara que o seu antecessor era dono legítimo de uma área que era usada, delimitada e defendida, e a prova da sua descendência direta deste, como explicamos no vídeo de quanto é sua dívida histórica. Mas cabe apontar um outro aspecto importante que não chegamos a explicar naquele vídeo, a questão da prescrição. A prescrição é um conceito legal, bem conhecido e comum em vários ordenamentos jurídicos. Geralmente é citado junto com a decadência, mas a decadência só se aplica a direitos positivos. Então, como não existem direitos positivos na ética libertária, para nós é irrelevante. O ponto central da prescrição, porém, é importante. Uma vez que você teve a sua propriedade violada, você tem direito a exigir a indenização compensatória e punitiva num tribunal privado. A compensação, lógico, no caso de invasão de um terreno, inclui a devolução de tal terreno. A questão é, quanto tempo depois de invadida sua propriedade, você pode reclamá-la de volta? A primeira resposta que vem à mente é, lógico, a qualquer momento. A propriedade é sua, foi invadida, então não importa quanto tempo você leve, você tem direito de buscar a restituição. Isso, porém, claramente leva a um cenário de insegurança. Imagine a seguinte situação: você vai comprar um terreno, o proprietário mostra a escritura do terreno no blockchain, mostra que mora lá há 20 anos, os vizinhos confirmam que ele é proprietário, agora você vai lá e compra o imóvel. Depois disso aparece uma outra pessoa que alega ser a dona do imóvel que tinha sido invadido pelo cara de quem você comprou. Ele mostra o registro em um outro blockchain e avisa que não havia entrado na justiça ainda porque tinha outras coisas para fazer. Repare que torna-se impossível negociar um imóvel porque não importa quantas provas o atual proprietário mostre para você, sempre pode aparecer uma outra pessoa que estaria lá antes desse proprietário e você pode perder o imóvel. Lógico, não se pode validar um instituto com uma prescrição apenas porque isso seria algo conveniente. Ética é ética, mas como explicamos no vídeo o que é a ética argumentativa, o fato de haver um dispositivo jusnatural muito comum é um indício de que existe uma regra lógica a priori por trás disso. Quando falamos especificamente de propriedade de terrenos, de bens imóveis, a propriedade de uma área é definida pelo primeiro proprietário que controla determinada área.
área. Lógico, combinando isso com o objetivo final da ética de evitar conflitos, decorre logicamente que tal área precisa ser objetivamente delimitada. Embora seja indiscutível o direito do primeiro proprietário, é importante explorar o conceito do limite da propriedade, da cerca. Lógico, sem uma cerca ou marcação qualquer do limite da propriedade, não há como estabelecer exatamente até onde vai uma propriedade. Como esperar uma ética sem conflitos se alguém não é capaz de dizer até onde vai a sua propriedade? Alguém que esteja andando a esmo pode se ver em violação da propriedade do outro sem sequer saber. Trata-se, lógico, de um erro, só que o proprietário é o responsável pelo erro nesse caso, visto que não deixou claro o limite da sua propriedade. Mas a cerca é necessária, não suficiente, porque a propriedade requer o controle da área, não do perímetro. Alguém pode correr o perímetro colocando uma cerca sem controlar o seu interior totalmente. A única forma de demonstrar que controla de fato a propriedade é a defesa, é a ação do proprietário repelindo quem atenta contra sua propriedade. Lógico, ninguém espera uma defesa imediata em caso de ataque, mas é importante que, dentro da primeira oportunidade, o proprietário reclame e deixe claro a sua propriedade. E esse limite não precisa ser apenas no espaço, mas também no tempo, porque o controle sobre um bem implica no direito de jogar tal bem fora. Se você é dono do seu computador, dentre as várias coisas que você pode fazer com esse computador, usar, vender, doar, uma delas é jogar fora o computador, abandonando tal bem em qualquer lugar e não mais reclamando se alguém o pegar e der outro uso. O que define um bem abandonado é o fato de que você não vai defender a sua propriedade originária se alguém o pegar. Um bem imóvel, da mesma forma, é direito do proprietário descartar tal imóvel, simplesmente abandonando-o. Agora, como você identifica um imóvel abandonado pelo proprietário? Você passa a usar tal imóvel. Se o proprietário não reclamar a posse, isso significa que ele o abandonou. Se ele o abandonou, isso significa que o bem agora tem zero proprietário. Portanto, você pode adquirir a propriedade por apropriação primária novamente. Se houver dúvida acerca de um bem ter sido abandonado ou não, tal dúvida somente pode ser sanada pela ação defensiva do proprietário de melhor título. Se um proprietário não reafirma o seu direito sobre uma propriedade na primeira ocasião viável após a invasão, trata-se de uma falha na delimitação da propriedade. Novamente, o proprietário é responsável pelo erro nesse caso, visto que não deixou claro o limite da sua propriedade. Dessa forma, pode-se entender que o conceito da prescrição é inerente à ética libertária, visto ser absolutamente necessário para evitar conflitos. Note que, porém, como a noção de prescrição envolve o erro, devido à falta de delimitação, é, por definição, impossível ser esclarecido apenas pelas partes envolvidas, sendo necessário recorrer a um árbitro externo para esclarecer o nível de erro determinado a cada parte. Desta forma, mesmo havendo prova de propriedade e descendência desde a época dos índios, muito provavelmente tal pretensão já estaria prescrita. Isso só pode ser decidido em um tribunal privado, é fato, com um árbitro terceiro avaliando o ponto de vista de cada parte. Mas há um segundo ponto importante referente ao direito de propriedade que também pode ser observado no caso dos índios. Propriedade é uma forma de evitar conflito no uso de bens escassos. Mas como tratar a situação em que alguns consideram tal bem escasso, portanto querem demarcar propriedade, e outros consideram tal bem não escasso e, portanto, se veem no direito de usá-lo indiscriminadamente? Tal fato ocorreu entre índios nômades e índios portugueses sedentários, que demarcavam propriedade. Já explicamos que bens não escassos, por exemplo, o ar, não existe propriedade, porque ninguém tem interesse em respirar mais ar do que já normalmente se respira, e a quantidade de ar que existe é suficiente para todos. Mas imagine uma situação hipotética em que alguém invente uma máquina capaz de fazer ouro a partir do oxigênio, só que usa muito oxigênio. Agora o ar virou um bem escasso. Isso é a mesma coisa com relação aos índios nômades, caçadores-coletores e as terras. Embora esses reconheçam o direito de propriedade, eles encaram a terra como um bem não escasso. Portanto,
portanto não têm na sua cultura a visão de propriedade de terra, como nós não temos culturalmente a visão de propriedade de ar. Porém, no momento que as duas coisas entram em contato, a única forma de convivência pacífica consiste no respeito da propriedade privada. Não há outra forma pacífica porque, mesmo que os nômades já tenham passado por determinado terreno, que atualmente foi demarcado por um proprietário, se não o demarcaram e defenderam antes, como mostrado, eventual direito que tenham sobre tal terreno se prescreveu. Assim, as tribos podem continuar nômades desde que se limitem a áreas não delimitadas. Em última análise, em algum ponto, será preciso delimitar e defender a área que pretendem usar a partir dali. Por esse motivo, eventuais áreas usadas hoje por índios, desde que sejam delimitadas e sejam defendidas por eles, são perfeitamente válidas, mesmo que seja uma área enorme para uma pequena quantidade de índios em uso nômade. Eles são os usuários originais, a área está delimitada e é defendida, questões sobre a eventual eficiência ou ineficiência no uso da mesma são irrelevantes. E sim, lógico, os índios têm o direito de cobrar pedágio para passar pelas terras deles. A solução para isso é a criação de uma estrada que contorne a terra indígena e cobre um pedágio menor. Apenas a competição pode resolver esse tipo de problema. Dito isso, lógico, os privilégios legais hoje gozados por índios no ordenamento estatal, tais como o tratamento como inimputáveis penais, seria totalmente inviável no Ancapistão. Sem o Estado, índios teriam os exatos mesmos direitos que todas as demais pessoas. Nenhum direito a mais seria possível. Essa é, em última análise, o máximo de igualdade e justiça que podemos esperar para nossa sociedade. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.